buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não tem direção, você vai fazer o quê? Acho que todo dever de um crente é buscar o Espírito Santo, rapaz, para ter o discernimento, para ter o direcionamento, a visão, orientação, conselhos, repreensões. Mas todo obreiro precisa ser batizado com o Espírito Santo? Eu acho que todo crente. Não, todo crente, mas o senhor só separa quem é batizado pelo Espírito Santo. Se a pessoa não orar em línguas, o senhor não separa para o ministério? Não, eu não falei isso. Você que está falando. Não, estou perguntando. Você não perguntou, você afirmou. Eu perguntei, o senhor que recebeu como afirmação. Não, eu vou pela direção de Deus. Direção de Deus. Mas é importante todos os crentes buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não fica ruim, irmão. E orar em línguas. Orar em língua edifica a si mesmo, né? E orar em língua... O diabo sabe que você fala inglês, aramaico. Tem gente que se preocupa mais de falar em aramaico e hebraico do que falar em língua estranha. Tá entendendo? E o diabo sabe que se você falar chinês, japonês, latim, qualquer língua, qualquer idioma, o diabo sabe. Eu quero ver saber você falando em língua estranha. O senhor já ficou quanto tempo, o máximo, assim, orando só em línguas? O senhor já ficou... Uma vez eu falei, Senhor, hoje eu tô pra guerra e eu só quero falar... Você ora, pro senhor entender. Você ora? Pastor Alexandre Marcel, eu falei assim com Deus, eu só quero falar pro senhor entender. Eu vou orar em línguas, enquanto isso, também vou estar orando em espírito, orando com a mente. E com os lábios eu pronunciava mistério, e com a mente eu falava para Deus o que eu queria pronunciar em línguas. Tu já fez isso? Hã? Nunca teve essa experiência, né, pastor? Nunca teve essa experiência. Nunca teve essa experiência. Já teve essa experiência, pastor? A experiência do falar em língua estranha, mas é exatamente isso, essa combinação, ela é a combinação do durepox, né? A massinha branca com a marronzinha. Quando você junta essas duas, aí não tem para ninguém. Mas a experiência do dom de falar em línguas estranhas, a gente tem duas diferenças aqui. Uma é línguas estranhas, o batismo com o Espírito com fogo, que receberam em Atos dos Apóstolos, que literalmente era também falar em língua de outros países, e eu acho que isso é muito proveitoso quando se promove o reino de Deus. Eu acho que se eu for numa tribo indígena, a língua que o Espírito Santo vai me dar pode ser a língua da tribo indígena para mim me comunicar com eles. Já a língua estranha, que é a língua que a gente fala, a língua que a gente chama de língua celestial, essa língua estranha é para edificação nossa. Ela edifica muito pouco a igreja, ou praticamente quase nada, mas é para edificação nossa. E uma vez que eu esteja edificado, automaticamente a igreja também vai se edificar. Então, por exemplo, as pessoas que vão morar na Rússia, se ela sabe que vai morar pro resto da vida na Rússia, qual que é a língua que ela vai ter que aprender? O russo. A pessoa que vai morar na Inglaterra, qual que é a língua que ela vai aprender? Inglês. Ela vai tentar, nem que seja o básico. A gente vai morar no céu. A gente vai morar onde, futuramente? No céu. No céu. Então, é necessário que a gente se prepare com a língua do céu. As línguas celestiais. Ainda que nesse mistério você não entenda, a Bíblia diz que existem momentos que o Espírito Santo transforma até o gemido nosso inexprimível, aquilo que a gente só geme. O Espírito Santo consegue entender, discernir a intenção do coração e transformar isso em palavra diante de Deus. Porque existem dores que você não consegue pronunciar. Existem angústias na sua alma que você não consegue, mas o Espírito Santo consegue perscrutar, permear a sua alma e produzir isso diante de Deus. Então é através da oração, e às vezes nas línguas estranhas isso acontece. Então, orar em línguas estranhas não é um pedido meu. Quando Jesus disse, você leu aí, ide, ele está mandando, isso é ordem. Ide, está no imperativo. Ide, por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. É uma ordem. Expulsar demônio é uma ordem. Em meu nome expulsarão os demônios. E aí vem o quê? Falarão novas Por que línguas. Que começa com expulsar demônio e falar língua estranha? Porque expulsar demônio é uma batalha espiritual. E quando você está num ringue, numa guerra, no ringue, lutando, você sai como dali? Exausto. Ainda que você ganhe, sai exausto. Aí você sai exausto. Aí você vai falar a língua estranha. A língua estranha faz o quê? Edifica, te fortalece. Por isso que vem, expulse demônio, então vá e fale em língua estranha. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aí você se edifica, você se renova, você tem que ter aquele tempo de recuperação. E aí, ele está mandando falar em língua estranha, não está pedindo, se der, fale. É uma ordem.
manda quem pode, como você bem disse, e obedece quem tem juízo. Então, línguas estranhas, para mim, é uma ordem de Jesus. Todo crente deve buscar isso de Deus. Uma vez batizado com o Espírito Santo, começar com primeiro aqui com o pastor Israel Santos. Pastor, eu te amo, sabia? De verdade, pastor. Pra cá. Faz assim pra mim. Não, o coração de Dorama eu não faço, não. Por que não, pastor? Por que não? O que o senhor tem contra os corações de Dorama? Tudo. É a mesma coisa, É pastor. nada. É, sim. É não. O senhor, é que o senhor não sabe, não consegue fazer isso aqui. não. O senhor não consegue. O senhor faz coração de Dorama, pastor? Eu, pra ser bem sincero, nem sei o que é dorama. Sério, pastor? Não é sei. as séries. Às vezes as tomam- pessoas acham que eu sou meio assim, pô, o pastor se faz de santarrão, mas não é, os filhos meus sabem exatamente, é uma coisa mais... Você já assistiu Dorama, varão? Você tem cara de dorameiro, viu? Você Quando eu tem. falo com ele, pastor, que eu não sei às vezes as coisas, ele fala assim que eu tô sendo mentiroso. Igual ontem eu pedi pra ele pegar o negócio do grupo. Eu falei pra não sei olhar, não. Ele. Não, acha que eu tô nada. mentindo. Isso aqui é uma relação de dorama. Vamos lá, pastor. Assim o senhor sabe, né? Deixa eu lhe falar, pastor. Te falar. O crente que é batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o dom de línguas, que conforme os pentecostais, talvez o senhor pense assim, não é? A evidência de um crente batizado com o Espírito Santo é orar em línguas estranhas. É assim que o senhor pensa? Eu penso que ter o Espírito Santo é uma coisa e ser batizado com o Espírito Santo é outra. Tá ok? Ter o Espírito Santo, o que é? Ter o Espírito Santo, você tem que buscar para ter o Espírito Santo para ter discernimento, orientação, conselhos, repreensão. Fruto do Espírito. Batizado com o Espírito Santo, você não pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em língua estranha. Então a evidência do batismo com o Espírito Santo É a língua estranha. é a línguas estranhas. Tranquilo, que é um dom, É. tá? Dentre os dons, orar em línguas, dom de línguas. Não. Orar em língua ou falar. Não, o dom é dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, ok? Então, uma vez que eu fui batizado com o Espírito Santo e tenho o dom de orar em línguas, eu posso falar em línguas a hora que eu quiser? Não creio assim, não. Não creio, não. Eu tô falando que eu. Mas tá aqui o dom. Não. Tá na sua memória, não tá? Se o senhor quiser falar em línguas agora, o senhor fala, não fala? Eu não tô falando que eu não creio assim, eu. Não, mas tá aqui. Você que tá dizendo. Não, eu tô perguntando. Não, você tá afirmando. Não, eu tô perguntando. O senhor recebeu o dom. O senhor sabe qual a língua que o senhor fala. Se o senhor quiser orar em línguas agora, falar em línguas agora, o senhor fala? Não. Eu não sei, não, porque tem variedade de línguas. Tá. Não, eu tô falando pro senhor. O senhor recebeu o dom. O senhor tem as línguas estranhas aqui. Se o senhor quiser falar em línguas. Não tô falando para o senhor falar brincando ou fazendo chacota. Se o senhor quiser falar em línguas agora, o senhor fala. Eu nunca tive essa experiência de querer falar e falar, não. Eu sempre falei em línguas movida pelo Espírito Santo. Não, eu já comecei falando em línguas sem ser movido pelo Espírito Esse aí Santo é e depois ser problema tomado seu. pelo Espírito Santo. Mas isso aí é uma experiência sua, é caso seu. Entende? Já aconteceu de eu estar na oração e aquela batalha. O senhor já passou batalha na oração? Que parece estar travada? Já Que passou você nesse acha, momento? Fábio? Que você acha? O senhor já passou? Que você Tá acha? travado ali, não flui. Aí eu comecei a falar em mistério. Com Deus. Irmão, fogo começou, Julião, a acontecer. E eu Estranho. não fui tomado pelo Espírito Santo, não. Fogo porque estranho. tava frio. Aí eu comecei a falar em línguas, o dom que Deus me deu. E Estranho. aí fluiu. Tu já viveu isso? Só pra você que não viveu. Fogo estranho? Não, fogo do Espírito. E aí, vamos lá, pastor. O dom de línguas que o senhor recebeu tá aqui. O senhor fala quando quer ou o senhor precisa ser tomado pelo poder do Espírito Santo para falar? Assim, as pessoas têm, vamos lá, dons são irrevogáveis. Deus te deu o dom, é irrevogável. O dom é seu. O grande problema é quando as pessoas têm o dom, mas não têm os frutos do Espírito. O dom sem fruto do Espírito, ele pode ser danoso. Eu posso usar o dom de revelação para extorquir pessoas. Deus me deu o dom. Eu posso usar o dom para fazer o mal. Eu posso usar o dom para mandar pessoas para o inferno. Mas o que equilibra entre o dom e a salvação e a minha vida com Deus? É os frutos do Espírito. Então, se eu tenho comida, eu posso comer a hora que eu quero? Não. Quer dizer, sim. Se o senhor tem comida, o senhor pode comer a hora Se que você tem quiser. muita roupa no seu guarda-roupa, você pode vestir a qual que você quiser, a hora que você quiser? Sim. É uma escolha sua. Mas você pode vestir uma roupa imprópria, que é para dormir, para ir em uma audiência judicial? Não. Então,
as línguas estranhas têm que saber o porquê que eu vou falar o dom de línguas estranhas. Mas eu posso falar em línguas a hora que eu quiser. Eu posso começar a orar quem fala em línguas estranhas. O que isso vai edificar? Vai edificar a mim? Sim. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu me converti, porque tudo é domínio próprio. Se a gente tiver dons, mas não tiver domínio próprio, isso passa a ser danoso pra gente. Quando eu me converti, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu fiquei falando, já aconteceu de eu ser tomado, de falar em língua estranha, só que eles são sujeitos a mim, eu não sabia disso porque eu era menino, e quando eu era menino eu fazia coisa de menino, que eu tinha vontade de falar em língua estranha, que eu corria pro banheiro da igreja, da escola, eu saía da escola, da sala, falava, com licença professor, eu preciso ir no banheiro, eu só queria falar em língua estranha, eu acordava de madrugada, em casa, e ficava orando em língua estranha até os vizinhos jogar pedra no telhado de casa. Quer dizer, eu estava usando com maturidade da língua estranha, não, porque eu não precisava falar alto, eu não precisava perturbar os vizinhos com isso, que não estava edificando em nada. Então, tudo depende da maturidade. Eu posso falar em língua estranha a hora que eu quiser, mas eu devo. Isso vai edificar em quê? Se eu precisar de ser edificado, eu vou falar. Se de momento eu não preciso, eu posso criar um escândalo. Por que eu vou falar em língua estranha quando eu vou chegar, por exemplo, no aeroporto? Eu quero viajar de um país para o outro. Vou começar a falar língua estranha na frente da pessoa. Faz sentido isso ou não? Não faz sentido. Então, eu posso falar, mas eu não falo porque eu tenho domínio. Mas em oração, já aconteceu de o senhor estar em uma batalha espiritual e o senhor falar em línguas estranhas sem ser impulsionado e depois fluir? Sim, você... o dom é seu. Já está em você. Não é pecado você falar. Você só vai exercitar. Existem coisas que você... Por exemplo, a maioria das vezes que você começa a orar sem vontade. Ninguém vem me dizer assim, eu amo orar. Não, você tem que, porque nós estamos num corpo que é carne. E essa carne milita contra as vontades do Espírito. Mas de momento em diante, você não quer mais parar de orar. Então tem coisa que é difícil no começo, mas prazeroso no meio e que não dá vontade de parar mais. E é onde você usa o domínio próprio quando você quer parar, porque senão você está num culto pregando, eu tenho que ter limite. Um profeta que se levanta no culto para profetizar, ele tem que saber a hora que ele pode profetizar e a hora que ele não pode, a hora que tem que parar. Então tudo isso é fruto do Espírito. É por isso que Paulo vai dizer à igreja de Coríntios que o culto tem que ter ordem e decência. Por mais que a igreja pode ser espiritual, ela tem que ter o domínio próprio. Mas a oração em línguas estranhas te ajuda a vencer o mundo espiritual. Com certeza. Conforme o senhor falou. Ela fortalece a pessoa. Então, conforme o senhor tinha dito anteriormente, que eu falei pra gente segurar nesse assunto, a orientação se é batizado com o Espírito Santo e tem o dom de orar em línguas, ora em línguas com vontade ou sem vontade. Tudo que você, deixa eu te falar, tudo que você deixa de alimentar morre. Eu até fiz um corte, fizeram uma pregação minha, fizeram um corte, que eu até usei uma expressão que depois as pessoas pegam o corte, hoje com os defensores dos animais, mas eu usei uma expressão sem nenhum tipo de ódio aos animais. Eu perguntei no corte, eu perguntei na mensagem, se você tem um cachorro e você quer que o cachorro morra, mas você não quer matar ele a paulada e nem dar veneno pra ele. É claro que ninguém quer que cachorro morra. Alguém diz, pô, que comparação mais esdrúxula, pastor. Mas o que você faz com esse cachorro? Se você quer que ele morra, mas você não quer matar a paulada e nem dar veneno pra ele. Tem a eutanásia aí, né? Você não quer dar eutanásia, você quer que ele morra. Ele tá dentro da tua casa. Só parar de alimentar ele. Pronto. É isso. É isso. Claro que eu usei esse exemplo. Tudo que você quer que morra na tua vida, pensamentos ruins, coisas amargas do passado, ressentimento, tem que parar de alimentar. Tudo que para de alimentar morre. Então, os frutos do Espírito e os dons espirituais é um exercício. A gente tem que estar alimentando direto a fé. A fé tem que ser alimentada. Como que eu alimento a minha fé? Vendo gente de fé. Paulo também falou para desenvolver os frutos do Espírito, né? E os dons espirituais. Buscar com zelo. Buscar com zelo. Então é um desenvolvimento. Você consegue desenvolver, né? Aperfeiçoamento. Só abrindo um parênteses aqui, eu não tenho nada contra animal, não, gente. É que eu usei a expressão. Só um exemplo, gente. Só por conta da ideia. O que você para de alimentar, mas podia ser uma pulga, podia ser um rato, podia ser qualquer outra coisa. Mas qualquer coisa tem que arrumar alguma coisa. Uma aranha que você não gosta. Uma barata que você não gosta. Uma barata que você não gosta. Uma barata que você não gosta. Só parar de alimentar a barata. Um Fábio que você não gosta. A água suja não impede a planta crescer. Se você jogar água limpa lá na planta que você plantou, ela vai crescer. Se você jogar água suja, ela vai crescer do mesmo jeito. E é a mesma coisa.
O quê? Do que, pastor? Desculpa. Conclui. Tá. Quando você usar o dom, você usa com responsabilidade. Correto? Sim. Então, as pessoas querem generalizar. Porque fulano usou o dom de Deus errado e quer generalizar para aquele que usa da forma correta. Então, a água suja e a água limpa não impede a planta crescer. Os falsos não anulam os verdadeiros. Não anula. Correto? Mas a proposta é que, segundo o que o pastor Alexandre Maciel falou, o senhor precisa orar mais vezes em línguas estranhas. Não, tá, agora você é o Espírito Santo, Fábio. Acabou. Orar em línguas faz bem à alma. Você é o Espírito Santo, Fábio. Ore mais em línguas, pastor. O senhor disse que não ora quando o senhor quer. O dom tá aí, pastor. Só usar o dom. Entendeu? Fábio, eu disse que eu não oro, Fábio. Não, mas o senhor titubeou para falar. Mas, rapaz, que espírito imundo terrível. Fábio, deixa eu te falar uma coisa pra você aqui. Eu disse pra você que eu oro e eu falo em língua estranha quando eu sinto a graça de Deus, a presença de Deus. E tem momento que só de eu entrar no ambiente que eu vou fazer minha oração, eu já sinto a presença de Deus no santuário. Então, aos irmãos que são batizados com o Espírito Santo e oram em línguas, o seu conselho para eles é orar mais vezes em línguas? Com certeza. Por quê? Porque a Bíblia diz que edifica, Fábio. Se edifica, ore. Tudo que não edifica, que é o caso que você fala umas coisas que não edifica, a pessoa não guarda, não. A pessoa só guarda o que edifica. A pessoa não pode guardar o que não edifica. Então há um poder sobrenatural na oração em línguas estranhas?